A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema O Trabalho na Espiritualidade, pela expositora Juliana Maxud, do Centro Espírita Luz e Verdade. Olá, boa noite a todos os amigos do Irmã Nilza. Recebam o meu abraço, o abraço do Centro Espírita Luz e Verdade. E muito obrigada pelo convite, pelo carinho, para dividirmos essa noite de estudos. Vamos falar sobre o trabalho na espiritualidade. Nós agradecemos de todo o coração por essa oportunidade, por estarmos dividindo um pouquinho mais de tantos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece. Então nós vamos fazer a leitura da página, vamos fazer a nossa prece, para que nós possamos nos harmonizar, entrarmos em sintonia com o alto, com a espiritualidade, para que tudo possa acontecer de maneira tranquila e agradável no trabalho, no estudo da noite de hoje. A nossa página é do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e tem como mensagem o título Com Amor. E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com o desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Pai de amor e bondade por todas as oportunidades benditas que temos todos os dias. Ao acordarmos e termos a certeza de que não estamos sozinhos nesta nossa caminhada, de que o auxílio entre os dois planos da vida acontece em todos os momentos, que o trabalho não para, que nós estamos sempre sendo auxiliados e amparados por esses abnegados trabalhadores, que nos convidam para trabalharmos com eles nesta seara bendita do Mestre Jesus. Então que todos possamos, envolvidos na doce e serena paz do nosso Mestre e amigo, trabalharmos, dedicando o nosso tempo da melhor forma que pudermos, sempre tendo o amor como base, como raiz, com toda a solidez que necessitamos para todas as demais tarefas que se apresentarão para cada um de nós. Envolve a todos e dá-nos licença para que possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E é com Emmanuel, com essas mensagens de Emmanuel que vem falando de amor, de nobreza de caráter, de confiança, de benevolência, de fé, que nós vamos falar sobre o tema da noite de hoje. Porque tudo isso que Emmanuel nos trouxe na página inicial é o trabalho na espiritualidade. Tudo isso que Emmanuel nos fala quando ele nos convida para que nós possamos semear e colher as flores e os frutos na árvore da vida, trazendo no amor a raiz eterna, é tudo isso que a espiritualidade passa para a gente diariamente,
em todos os trabalhos que ela vem oferecer para que nós possamos participar com ela, né? Essa espiritualidade que trabalha sem parar. Nós vamos falar na noite de hoje sobre alguns, né, todos não, mas alguns desses trabalhos tão importantes que nos conduzem diante das situações, principalmente daquelas mais difíceis, né, do nosso viver. Então, antes de nós começarmos, nós vamos falar um pouquinho de Jesus, porque Jesus, quando trouxe a lei de amor e começou a falar do reino dos céus, ele mostrou para todos que na casa do Pai há muitas moradas. E aí, ele nos deixou bem claro que todos esses ensinamentos que ele nos trazia, que todos esses exemplos que ele nos dava, eram para que nós pudéssemos despertar a responsabilidade e o compromisso que trazíamos em nós, para que nós pudéssemos alavancar o nosso trabalho em favor das nossas conquistas, a favor da busca pela perfeição moral. E quando o nosso mestre dizia que há muitas moradas na casa do Pai, ele estava querendo nos dizer que nós somos os moradores deste planeta, mas que há muitos outros em outros planetas por todo o orbe, né? Então que todos nós estamos sempre buscando progredir, que todos nós precisamos progredir, que todos nós precisamos trilhar na nossa caminhada em busca da evolução. Todos nós, independente da casa do Pai que estivermos. E todos nós teremos a ajuda da espiritualidade para que isso aconteça. Porque é a tarefa desses amigos benfeitores que estão na lida, no trabalho, né, incessante, sem parar. E aí, ao longo dos séculos, nós fomos conhecendo um pouco mais sobre o mundo espiritual. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mensagens que chegavam, obras que chegavam, de escritores que não eram espíritas, né, mas que falavam sobre o mundo espiritual. Até que, no século XIX, com a chegada da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nós tivemos a publicação da primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, que vinha nos falar sobre o plano espiritual. Além de outros assuntos, lá na segunda parte, a partir das perguntas 76 até a 613, esta obra do Livro dos Espíritos vinha nos falar sobre o mundo espiritual, sobre o mundo espírita ou dos espíritos, mostrando para nós que a vida continua após a morte, que ela não cessava jamais, que nós somos espíritos eternos, milenares, e que trazemos aí durante a nossa vivência uma bagagem espiritual muito grande, das nossas idas e vindas, das nossas idas e vindas, das nossas mais variadas encarnações. Então, a obra do Livro dos Espíritos veio mostrar para a gente que a vida continua mesmo após a morte e que seus desdobramentos no plano imaterial dependeriam do nosso proceder no plano físico, no plano material. E fala também da comunicação entre os dois planos da vida e de todo o trabalho desenvolvido entre esses dois planos, de todo o trabalho que nos possibilitou conhecer um pouco mais sobre a vida no plano espiritual. E aí, todos esses trabalhos, tudo que nos chegou a partir do Livro dos Espíritos, nós fomos compreendendo que o mundo espiritual é um mundo vibrante, de plena capacidade, né? Que tem trabalhos, atividades, que tem uma organização de forma exemplar, onde os espíritos desencarnados passam por estágio de recuperação e educação espiritual, supervisionados por espíritos superiores, que nos ensinam que a providência divina concede a todos nós novos campos de trabalho através da renovação incessante da vida, por meio da reencarnação. E aí, com todos esses questionamentos que Kardec faz à espiritualidade, e com tudo que ele tem de resposta, ele vai organizar o Livro dos Espíritos, que vai elucidar para a gente
tudo sobre esse mundo espiritual, sobre esse mundo imaterial, né? Aquele que os nossos olhos não conseguem enxergar. E é muito interessante porque quando a gente fala desse mundo vibrante, pleno de vida e atividades, como por exemplo, a gente vai encontrar universidades, escolas, hospitais, cidades muito bem estruturadas, casas, né? E tudo aquilo que faz parte para acolher, tratar, servir e amar, para nos ensinar de que nós não estamos sozinhos e de que o trabalho é incessante. Nós vamos entrar, né? Nós vamos falar sobre essa organização de forma exemplar do plano espiritual, sobre tudo isso que vem junto com todos esses saberes que essas obras vieram nos proporcionar, né? Então, as colônias espirituais, elas são locais de estudo e trabalho para que o espírito se desenvolva através do conhecimento, né? E a partir daí possa continuar na sua caminhada de progresso, porque é através do conhecimento que o espírito vai conseguir deslanchar, que ele vai conseguir caminhar nessa estrada do progresso, conhecendo, sabendo, né, de tudo aquilo que espera por ele, à medida que ele for compreendendo o sentido da vida, né, à medida que ele for descortinando esse sentido da vida, for deixando as suas paixões, né, tudo aquilo que ainda traz dificuldades para trás, porque a partir desse conhecimento, desse aprendizado, essas paixões, essas dificuldades, elas vão diminuindo, elas vão ficando pequenas e vão ficando para trás. Porque novas oportunidades de trabalho vão surgindo. E aí nós vamos abraçando essas novas oportunidades e nos deixando levar pelo bom, pelo belo, pelo que faz bem, né? Pelo amor, pelo verdadeiro amor, por essa raiz, né, que vai ser consolidada e vai ser essa base bem forte e sólida que vai nos conduzir na nossa caminhada adiante. Então, o tempo de aprendizado ele vai depender da necessidade do espírito, né, que ali está, e do seu próprio esforço também, não só da sua necessidade, mas de todo o esforço que ele vai dispensar para que ele possa compreender, né, através das lutas do dia a dia, esse autoaperfeiçoamento. E aí, dentro dessas colônias, quando lá estamos fora do corpo material, né, quando estamos na nossa essência, né, espíritos, nós vamos ter uma visão muito melhor, né, de tudo que está à nossa volta, de tudo que nós podemos fazer, de toda a ajuda que nós recebemos o tempo todo, não só no plano espiritual, né, com esse trabalho incessante da espiritualidade amiga, mas todo esse trabalho incessante que eles dispensam por nós aqui no mundo material. Mas nós só enxergamos quando estamos longe da veste física, né, quando estamos lá na nossa pátria de origem. E aí esse tempo de aprendizado, né, vai depender, como já dissemos, da necessidade e do esforço que fazemos. Mas nós sempre estaremos acompanhados por esses espíritos missionários, esses espíritos trabalhadores, que nos conduzirão nesta etapa até que nós estejamos preparados para renascermos no mundo material. E aí sim, trazendo em nós tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que descobrimos, tudo aquilo que reformamos em nós, lá no plano espiritual, e trazemos para a nossa nova etapa de progresso, para a nossa nova encarnação. Então, os trabalhadores do plano espiritual estarão sempre incentivando cada um dos aprendizes que lá estão, cada um dos aprendizes que lá estão para buscar a renovação pelo estudo e pelo trabalho, permitindo que nós possamos, assim, progredir com o traçar de novas condutas ao retornarmos, né, para uma nova encarnação. Porque só quando nós mudamos a nossa forma de pensar e de agir é que nós vamos realmente exercitar aquilo que aprendemos no mundo espiritual. Sueli Caldas Schubert fala para nós que a nossa trajetória ela é infinita e nós nunca vamos parar de evoluir. E isso é uma responsabilidade muito grande, não é? Porque se nós se nós temos
uma trajetória infinita. E se nunca vamos parar de evoluir, é um compromisso que assumimos, uma responsabilidade, né, que fizemos, que assinamos lá antes da nossa última encarnação, né? Então nós retornamos ao mundo físico para exemplificarmos, para vivenciarmos, para assinarmos uma vez mais esse compromisso tão importante que é estar no mundo para progredir, para trabalhar, para amar, para fazer o nosso melhor. Então esse é um dos motivos de o trabalho no plano espiritual ser vasto e não ser realizado somente em colônias espirituais. Porque até então nós estamos falando daquelas colônias que são inúmeras, né? Nós conhecemos algumas lá pelo livro Nosso Lar, pelo livro Ação e Reação, né? Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, pelo espírito de André Luiz. Mas nós também sabemos que o trabalho no plano espiritual, ele não é só dentro dessas colônias. O trabalho no plano espiritual, ele se estende também às zonas umbralinas, né? Aquelas zonas que recebem aqueles irmãos ainda equivocados, enfermos da alma, aqueles que ainda se comprazem com a violência, com o orgulho, que deixam o interesse pessoal falar mais alto que qualquer bem que possam promover para um grupo, né? Para qualquer bem que possam fazer em prol dos outros. Então nós sabemos que a vibração nessas zonas umbralinas ainda é muito pesada. E esses trabalhadores espirituais que lá estão, que trabalham sem parar, e nós vamos falar isso muitas vezes aqui, desse trabalho que não para no plano espiritual, né? Esses trabalhadores que estão lá, eles estão doando-se para o socorro de todos. E muitas vezes é um socorro que é muito difícil, porque por mais que se irradie amor, que se irradie luz, tudo tem o seu tempo. E aí entra também o tempo daqueles que lá estão, daqueles que vão ter condições de compreender o socorro chegando, que vão ter condições de perceber o socorro chegando e que vão se render para que assim possam ser tratados nas suas dores, nas suas maiores dificuldades e, por consequência, continuarem na sua caminhada de progresso, assim que puderem, assim que estiverem se sentindo bem, assim que tiverem condições de fazer essa caminhada, de retornar a essa caminhada. Então eles vão irradiar amor e muita luz. E isso se dá principalmente através da prece, porque a prece, ela vai fazer aqueles atendimentos até aqueles irmãos que ainda não estão aptos a olhar e a enxergar todo o amparo. É essa prece que vai movimentar toda essa energia de amor, que vai abraçar a todos eles, para que eles possam ir despertando aos poucos, né? Cada um no seu tempo, e para que eles possam perceber todo o socorro que os amigos da espiritualidade estão dispensando para eles. E esse trabalho de socorro também acontece aqui no mundo material, não só no plano espiritual, mas esse trabalho de socorro, ele vem com os amigos do plano espiritual e chegam até o plano material, onde muitos, ao desencarnar, continuam aqui sem saber da sua nova realidade. Ainda muito apegados ao mundo material, precisam de socorro para despertar, precisam de ajuda, não conseguem por si só. Então esses trabalhadores da espiritualidade, esses abnegados amigos, vêm até nós, chegam até esses enfermos também da alma, que precisam se desapegar do mundo material e seguir adiante, seguir o seu rumo à nossa pátria de origem. E precisam dessa ajuda. Então eles também se deslocam do plano espiritual e vêm até o mundo físico para fazer esse trabalho, para fazer esse socorro. E eles são atendidos de acordo com as suas maiores necessidades, sendo amparados por nossos amigos até que estejam prontos para conhecer esta nova etapa de progresso que os convida, que os convida a uma nova conduta, a uma nova maneira de pensar e agir. E aí o estar pronto, estar apto para que essa nova etapa de progresso possa chegar,
E aí nós vamos falar não só desses irmãos, né, ainda tão apegados ao mundo material, ou ainda tão sofridos nas zonas umbralinas, mas nós vamos falar para todos aqueles que ao desencarnar, né, precisam se desvencilhar do mundo material para que possam perceber que a vida continua. Então eles precisam compreender que a vida continua, precisam compreender que existe um mundo espiritual, onde seres desencarnados se preparam para voltar à jornada terrena e seguir em frente à jornada de progresso. E aí nós vamos falar um pouquinho de André Luiz, porque André Luiz, nas suas obras, né, ele como repórter do mundo espiritual, ele vai nos enriquecer de exemplos, ele vai nos enriquecer de conteúdo para estudos. Porque André Luiz, lá em Obreiros da Vida Eterna, ele fala que todos os campos de trabalho na espiritualidade, né, que a morte ela não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora ou o serviço evolutivo. Veja, é muito interessante a maneira como o André coloca, porque ele diz aqui, a morte não extingue a colaboração amiga, porque nós já recebemos esta colaboração desde quando aqui estamos no mundo material. E ao retornarmos à pátria espiritual, nós continuamos recebendo essa colaboração amiga, esse amparo mútuo, essa intercessão confortadora para o nosso progresso, para a nossa evolução. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, nos diz André, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Porque todos esses amigos nos esperam de braços abertos, para que eles possam continuar nos conduzindo nessa trilha do aprendizado, nessa trilha do conhecimento, para que nós possamos descortinar todas essas imperfeições que ainda trazemos, né? Para que nós possamos seguir com mais segurança, com mais solidez, dentro de tantos trabalhos que nos esperam. Essa passagem está aqui no Obreiros de Vida Eterna, também livro de André, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Faz parte dessa bela coleção de André Luiz. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a obra Nosso Lar. Nós separamos aqui porque assistindo uma palestra da Sueli Caldas, né, novamente ela, essa dama da mediunidade, né, como era conhecida, ela conta numa palestra que ela fala justamente sobre a obra Nosso Lar, como foi feita toda essa preparação entre os dois planos da vida para que o espírito de André Luiz chegasse ao encontro de Chico Xavier e nos trouxesse informações sobre esse mundo espiritual. Então ela fala para a gente que André ficou por mais ou menos 2 anos acompanhando Chico por todos os lugares que ele ia, em todas as suas tarefas diárias, até que a comunicação pudesse acontecer. Por quê? Porque durante esses 2 anos eles precisavam estreitar laços, afinizarem-se, né? Buscarem entrar em sintonia para facilitar esse intercâmbio, até que a obra pudesse ser ditada por André com toda a sua riqueza de conteúdo. Então veja, imaginem o trabalho da espiritualidade para que toda essa sintonia acontecesse, desde quando André foi escolhido para trazer essa comunicação sobre o mundo espiritual, para nos falar, nos contar sobre o mundo espiritual, até chegar a se aproximar de Chico, né, para que eles dois pudessem se afinizar, pudessem entrar em sintonia para que uma obra tão rica de conteúdo pudesse vir para nos esclarecer, para nos contar sobre o mundo espiritual. Então todo esse trabalho minucioso da espiritualidade é uma outra vertente, né? É um outro ponto de trabalho desses amigos abnegados. É um outro campo que começa na espiritualidade e chega até o mundo material. Porque a partir desta obra, quantos esclarecimentos
né, foram trazidos, quantas pessoas foram consoladas, quantos irmãos nossos foram consolados e se encheram de esperança a partir da leitura, do conhecimento dessa obra, em que Chico e André se afinizaram para trazer ao nosso conhecimento. E aí, é claro, né, nós temos outros exemplos de trabalhos que começam lá no plano espiritual e vão se desdobrar por esse intercâmbio entre os dois planos da vida. Nós falamos das reuniões mediúnicas, né, de socorro espiritual dentro das casas espíritas, dentro dos centros, as reuniões mediúnicas onde acontecem as psicografias, as mensagens escritas de tantos irmãos que vêm nos relatar o seu despertar no plano espiritual, o acolhimento no plano espiritual, a transformação que passou ao descobrir, né, que a vida não cessa com a morte, ao trabalhar, a descoberta do trabalho dentro do plano espiritual, de servir e amar, da utilidade que se pode ter, né, independente do plano da vida em que estejamos. Então imagine, tudo isso faz parte desse grande trabalho da espiritualidade. O socorro durante o sono, a oportunidade de aprender e exercitar enquanto o corpo físico descansa. Quantos de nós não acorda com aquela sensação, muitas vezes, de que trabalhou bastante, ou de que estudou bastante, de que conheceu novos caminhos, de que conseguiu trabalhar muitas vezes dificuldades que traz no seu dia a dia, que está mais animado, mais esperançoso, né? Que está mais apto para o trabalho. Quantos de nós não levanta com essa sensação? Né? Então é porque nós fomos ajudados, nós fomos amparados através desses amigos do alto que dispensaram o seu trabalho para nos ajudar, para nos orientar, para nos fortalecer. E todos os trabalhos e estudos realizados dentro das nossas casas espíritas, dentro dos centros, que têm sempre o apoio do plano espiritual. Né? Qual de nós não escutou alguém nos falando em algum estudo, em algum seminário, em algum curso de capacitação dentro da casa espírita, dizendo assim, o trabalho que hoje aqui nós estamos fazendo começou lá no plano espiritual. Começou pelos amigos trabalhadores do alto que desenvolveram e nos inspiraram e nos intuíram e foram trazidas essas sugestões, muitas vezes até pelas mensagens psicografadas, né, de trabalhos que a casa precisa, de trabalhos que os seus trabalhadores precisam desenvolver. Olha só esse trabalho tão grande. Por isso que nós dissemos que o plano espiritual ele é ativo, ele é pleno de vida, ele está sempre no trabalho, no socorro, no amparo, no consolo, no estudo, né, em tudo que faz o bem, que projeta para cada um de nós essa força interior que vai nos alavancar rumo ao progresso. Então nós sabemos que o mundo espiritual, ele é a realidade. Nós temos essa consciência de que ele é a realidade. É o mundo das causas, a nossa pátria de origem. De lá nós viemos e para lá nós retornaremos. E que o momento terreno, ele é passageiro, mas ele é necessário. Nós sabemos que ele é passageiro, mas ele é necessário. E o nosso corpo físico tem essa veste, né, que nós estamos momentaneamente, porque precisamos para habitar no mundo terreno. Esta veste que nós devemos cuidar e tratar com muito carinho e com muito respeito, porque é essa veste que nos possibilita estar nesse mundo material para nos desenvolvermos. Então, aqui no plano físico, nós iremos exercitar tudo o que estamos aprendendo. Nós vamos falar estamos porque nós sempre estamos aprendendo, né? Nós trazemos uma bagagem, nós vamos adquirindo mais bagagem, e tudo isso faz parte desse longo aprendizado de espíritos milenares que somos. Né? Então, nós estamos aprendendo, nós estamos melhorando e precisamos trabalhar aquilo que ainda nos falta melhorar.
Então nós temos essa ideia muito clara para nós. E nós sabemos naquilo que precisamos melhorar. Nós sabemos onde devemos trabalhar as nossas imperfeições, né? Para que nós possamos nos libertar daquilo que nos incomoda. E aí nós vamos chegar para falar um pouquinho dessa obra também de André Luiz, chamada Ação e Reação, onde André permaneceu durante 3 anos na Mansão da Paz. É uma instituição que fica sob a jurisdição de Nosso Lar. Lembra quando nós falamos da organização, da excelente organização, né, de Nosso Lar? Pois é, então, aqui nós temos essa comprovação, né? A Mansão da Paz, que é uma instituição sob a jurisdição de Nosso Lar. Tudo muito bem organizado, tudo muito bem dividido, para que esses trabalhadores possam fazer o seu melhor sempre. E para que nós possamos ser recebidos lá, quando assim retornarmos, né, da melhor forma possível, para que o acolhimento seja aquele que nós necessitamos. Então, André Luiz ficou por 3 anos trabalhando nessa Mansão da Paz. E essa mansão atende espíritos sofredores de regiões próximas à Terra. Ele estava acompanhado por Hilário e conheceu vários casos relacionados à lei de causa e efeito, que confirmam como a atual existência terrena de cada um de nós é vinculada à vida passada, assim como todas as ações de hoje condicionarão a realidade futura. Então nós sabemos, nós já estudamos sobre as causas atuais e anteriores das aflições, né? Está lá no nosso Evangelho. É um capítulo longo, é o capítulo mais longo do Evangelho. Né? Bem-aventurados os aflitos. Mas é um capítulo riquíssimo e que, como não podia deixar de ser, né, André retrata nessa sua obra de Ação e Reação, onde nós sabemos que somos os responsáveis por tudo aquilo que nós estamos colhendo. Então, o nosso bem viver de hoje vai fazer com que nós possamos bem viver num futuro breve, né? E assim nós vamos trabalhando essas nossas imperfeições para que esse bem viver ele possa acontecer aos poucos, de acordo com as nossas conquistas espirituais, né? E aí, André fala para a gente assim: ao coração aflito em prece, o benefício da oração. Esse é um dos trabalhos do plano espiritual, desses amigos do alto, que estão incessantemente fazendo melhor. Ao engano da posse, o entendimento de que tudo é passageiro. Nossos amigos do alto estão sempre prontos a nos ajudar, estão sempre prontos a nos orientar. Ao embate dos pensamentos, o conhecimento esclarecedor, porque só o conhecimento pode nos tirar das dificuldades, pode nos fazer enxergar um bem maior logo ali na frente. Aos conflitos da emoção, a busca pelo autoconhecimento e a transformação íntima, porque só a partir do momento em que nós nos conhecemos, nós temos condições de fazer essa transformação íntima em nós, para que nós possamos retornar, assim que nos for permitido, ao mundo material, mais confiantes e prontos para essa nova jornada que se inicia. Então André fala do coração aflito em prece, o benefício da oração. Ao engano da posse, o entendimento de que tudo é passageiro. Ao embate dos pensamentos, o conhecimento esclarecedor. E aos conflitos da emoção, a busca pelo autoconhecimento e a transformação íntima. Por isso que nós dissemos que o trabalho na espiritualidade não para. Contempla-nos com o convite de possibilidades ao conhecimento e ao equilíbrio. E esse convite é feito diariamente, porque nossos amigos não param de trabalhar, eles não descansam, porque eles querem um bem muito maior, que é o bem de todos, que é o bem de todos nós, encarnados e desencarnados. Por isso, o trabalho na espiritualidade não para. A lei é viva e a justiça não falha, para que nós possamos compreender de que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós temos as mesmas oportunidades de crescimento. Basta termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que tudo isso possa se desenrolar da melhor maneira possível,
para que nós tenhamos a confiança de que estamos no caminho. Às vezes, pegamos alguns atalhos, mas sempre que percebemos que estamos nos desviando desse caminho reto, retornamos. E aí somos acolhidos novamente. E mesmo nesses atalhos, nós temos o acolhimento da espiritualidade, que está sempre nos amparando e nos orientando para que nós possamos voltar para esse caminho correto novamente. E aí Emmanuel nos fala, num dos prefácios também, se eu não me engano, eu não coloquei aqui, mas se eu não me engano, é no Obreiros de Vida Eterna. Esquece o mal para sempre e semeia o bem a cada dia. Ajuda os que te cercam, auxiliando a si mesmo, porque o bem que eu faço para todos aqueles que me cercam é um bem que eu faço para mim mesmo. Por isso que os trabalhadores do alto sentem-se muito bem. Por mais difícil que seja a tarefa, por mais complicada que ela possa parecer, eles sempre estarão se sentindo bem, porque quando eles fazem o bem, quando eles ajudam aqueles que os cercam, aqueles que os cercam, eles ajudam também a si mesmos, porque eles trabalham a caridade, eles trabalham a benevolência, a indulgência, o amor por cada um dos que estão à sua volta. Então os espíritos amigos estarão sempre intercedendo por nós, estarão sempre dando provas da misericórdia divina que concede a todos a abençoada oportunidade de libertação. Libertação das coisas do mundo, das coisas materiais, libertação dos sentimentos pequenos, libertação dos vícios, libertação de tudo aquilo que nos faz mal. Porque quando nós acreditamos na misericórdia divina, nós sabemos que não estamos desamparados. Sabemos que temos amigos que nos ajudam e que nos amparam e que trilham conosco em toda essa jornada evolutiva que nós passamos. Então, concede a todos a abençoada oportunidade de libertação, e essa libertação ela vem pelo estudo, pelo trabalho e pelo perseverante serviço na prática do bem. Não cai do céu, não é de um dia para o outro, não é rápido, não é milagroso. Ela vem com o trabalho, ela vem com o estudo, com o trabalho e com a perseverança dentro do serviço, na prática do bem. É assim que nós vamos ser envolvidos por todos esses nossos amigos trabalhadores do alto, que estão sempre ao nosso lado, que estão sempre seguindo conosco, que estão sempre trabalhando pelo nosso bem viver, para que nós possamos em breve colher esses mais belos frutos, esses mais saborosos frutos que estamos plantando, que estamos cultivando nas sementes de hoje. Então que nós sigamos em frente, que nós sigamos confiantes e que nós sigamos sempre sabendo de que o trabalho na espiritualidade não para, ele não cessa em momento algum, e que nós estamos sempre sendo amparados por esses amigos benfeitores que estão trabalhando incessantemente por nós. Nós agradecemos pela oportunidade desse pequeno estudo da noite de hoje. É um tema que nos envolve, é um tema que nos desperta a curiosidade. Então, todos aqueles que puderem, façam a leitura dessa coleção de André Luiz, que começa lá em Nosso Lar, que passa por Missionários da Luz, Obreiros de Vida Eterna, Mundo Maior, Entre a Terra e o Céu. Nossa, são tantos livros, Ação e Reação, são tantos livros dessa obra belíssima que o nosso irmão André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, veio nos elucidar e veio trazer sobre esse fantástico trabalho dentro da espiritualidade que ampara todos nós. Então fiquemos com Jesus, fiquemos com o nosso Pai de amor e bondade, e muito obrigado uma vez mais pela oportunidade de estarmos juntos. Convido vocês para que façamos a nossa prece final. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade bendita de trabalharmos o conhecimento em nós. Sabemos que somos teus filhos tão queridos, Senhor, que somos tão amados por Ti,
e que o Senhor espera que todos nós possamos buscar a felicidade que tanto almejamos, mas que possamos, antes de encontrá-la, compreendê-la, de que ela está ao nosso alcance, assim que nós deixarmos todos esses sentimentos ainda tão pequenos para trás, desde que a nossa transformação íntima seja verdadeira, Senhor, para que nós possamos abrir o nosso coração para os valores que realmente importam, para tudo aquilo que realmente conquistamos de bom, de belo, dentro do amar e servir da Tua seara bendita. Envolve a todos nós, agradecidos estamos por todos esses amigos do alto que são incessantes no trabalho para conosco, nos dando a oportunidade de todos os dias nos renovarmos onde quer que estejamos, no plano que estejamos, para que possamos ser alavancados para o progresso na nossa caminhada de espíritos milenares que somos. Obrigada sempre, dá-nos licença para encerrarmos o estudo da noite de hoje, envolvidos na Tua bondade e no Teu amor, Pai maior, e envolvidos pela doce e serena paz do Mestre Jesus e por todo o amparo que esses amigos do alto têm por cada um de nós. Obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Então, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Uma boa noite a todos. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos você.